Muito bom dia a todas as pessoas que acompanham a audiência da Desacato. Sou Thais Lapa, estamos aqui iniciando a coluna Elabora dessa semana. Gostaria de trazer um assunto aqui para a nossa conversa que tem me chamado muito a atenção o modo que ele vem sendo discutido e também, né, o quanto que ele vem sendo discutido, que é um assunto relacionado aos espaços de trabalho e à presença feminina sendo hostilizada. E aí não são quaisquer espaços de trabalho e não são quaisquer mulheres que são hostilizadas. Estou tratando, né, de situações que imagino que todo mundo tenha ouvido, pelo menos notícia, das últimas semanas, de mulheres que estão em cargos de chefia, em cargos de alto escalão do poder executivo, que estão em cargos de representação política. Eu acredito que o modo, né, que algumas situações que aconteceram em dias recentes, e aí já dou o exemplo, um deles é a nossa ministra de Estado, Marina Silva, no seu espaço de trabalho, né? Ela é uma pessoa que atua como ministra de Estado, portanto está trabalhando, né? No governo no governo federal do nosso país, foi absolutamente desrespeitada, hostilizada, desmerecida ao estar numa comissão como convidada, né, para tratar de um PL de um projeto de lei que justamente tinha relação com a proteção dos direitos ambientais, agora no nosso país super em pauta, e ela, enquanto defensora do meio ambiente, defensora dos povos da floresta e defensora de todas as outras pautas que estão relacionadas a esse projeto de lei, né, que prevê, mais um deles, né, que prevê derrubar as fronteiras para aumentar as possibilidades de expansão dos interesses de empresas e de empregadores, né, para aumentar sua lucratividade, no meio desse processo onde ela estava exercendo o seu trabalho, ela foi, entre outras formas de hostilização um pouco mais silenciosas ou um pouco mais nuançadas, foi chamada a se colocar no seu lugar, porque ela não poderia supostamente falar num tom mais alto, ela não poderia demandar respeito, ela não poderia se colocar da forma que se colocava de maneira contundente, enfim. Mas não se trata disso, né? O modo pelo qual ela estava falando, ou se ela estava interrompendo ou sendo interrompida nas falas, se trata de uma visão subjacente a um conjunto de homens e a um conjunto de mulheres que também reproduz esse tipo de conduta, de postura, mas que é uma forma de organização societária que a gente tem, que atravessa a nossa divisão do trabalho em classes, né, mais classicamente conhecida, que é a divisão sexual do trabalho. E ela faz com que sejam reconhecidos como legítimos em certos espaços de trabalho, que são os espaços públicos, que são os espaços de maior prestígio e que são os espaços de poder, apenas homens. Eles são os legítimos, né? Então, quaisquer outras pessoas, e aí, sobretudo, homens brancos, quem não for, né, quem não bater com essa característica de ser homem, né, e se for um homem branco, você ainda é o representante legítimo com todas as credenciais, você é tratado como estrangeiro no espaço, né? E isso, o exemplo de Marina Silva e do que ela passou em um espaço de trabalho, né, que foi uma situação de assédio, que foi uma situação de violência moral, que foi uma situação de violência sexista de gênero, que são, né, esse último termo, violência sexista de gênero, o modo pelo qual eu caracterizo, né, nas minhas pesquisas, me baseando em literatura que tem acumulada nesse campo, para tratar de situações que mulheres passam em vários outros lugares, em várias outras profissões, que tem muito parecido, né, o mesmo tipo de conduta, né, de você ser chamada a se colocar no seu lugar ou retornar ao seu suposto lugar devido, né, porque você não está ali naquele local como se fosse o seu local legítimo, como se você fosse uma estrangeira naquele local.
E aí essas práticas, se essa conduta contra a ministra Marina Silva não tinha chamado a atenção suficientemente o nosso conjunto da população, espero que outra notícia que tenha circulado nesses últimos dias tenha produzido esse efeito, que foi um conjunto de mulheres que são parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo, da LESP, então não é a LESC de Santa Catarina, é a LESP, foi esse conjunto, inclusive, considerando mulheres de todas as denominações partidárias, né, de todas as orientações políticas, inclusive da esquerda à direita, foram ameaçadas de morte. Estando neste local de trabalho, né, estando nessa posição de poder que não lhes é considerada adequada por serem mulheres. Então, a gente tem, né, esses exemplos, e que imagino que todo mundo tenha ouvido falar dessas situações, esses exemplos, na minha perspectiva, e é isso que eu queria que a gente tratasse aqui, em primeiro lugar, né, quando a gente está falando de espaços onde as mulheres que no mínimo são metade da população, né, superam, na verdade, a metade da população brasileira, serem consideradas ilegítimas em espaços de trabalho, sejam esses espaços onde a gente tem uma maior condição de exercício de poder, de tomada de decisão, né, então mulheres não são vistas como pessoas que são aptas ou que deveriam, né, estar nesses espaços. Isso já é um exemplo macro, né, um exemplo mais explícito de situações que acontecem de forma cotidiana, recorrente, em um conjunto de profissões, né, nas profissões que eu examinei em pesquisas próprias, espaços que são considerados bastiões masculinos, outros, né, que não somente os espaços da política e do poder também são considerados eminentemente masculinos e são produzidas, portanto, hostilizações contra mulheres quando elas estão nesses espaços, né? Então, o setor metalúrgico que pesquisei há alguns anos tinha práticas recorrentes em relação a esse tipo de conduta, inclusive, né, uma fala que me chamou muito a atenção quando eu fiz a pesquisa, entrevistando uma mulher que, né, não era mais recém-formada, né, já tinha uns anos de carreira em uma das fábricas automotivas lá do interior de São Paulo, e ela contando que foi chamada a responder por um colega de trabalho se ela não tinha vergonha de estar ocupando o lugar de um emprego, né, de um chefe de família. Como se mulheres não fossem também, né, chefes de família, como se mulheres também não fossem as responsáveis prioritárias pela condução financeira, né, das suas casas. E, de qualquer forma, né, como se não fosse legítimo que as mulheres aspirassem trabalhos que são melhor remunerados do que a média, né, que era o caso. Então, o que me chama a atenção nesse conjunto de elementos a gente tem, e por isso que eu trouxe esse exemplo de uma situação bem chão de fábrica, né, para a gente pensar, olha, tem outros lugares e outras esferas da sociedade que estão reproduzindo esse tipo de conduta e que a gente talvez tivesse que ser um pouco mais incomodado, né, ser um pouco não, bastante menos tolerante, se indignar um pouco mais com o modo pelo qual as mulheres são tratadas nos espaços públicos e nesses espaços de trabalho da esfera da política, sendo reconhecida como um espaço de trabalho. E era esse o ponto que eu gostaria de tratar, que eu alertei no início, que a gente não está falando só de violências de gênero na política, a gente está falando de mulheres sofrendo violências sexistas nos seus espaços de trabalho, no exercício do seu trabalho. E o quanto que isso afasta mulheres desses espaços, tanto as próprias mulheres que já, com muito esforço, muitas vezes absolutamente árduo para mulheres conseguirem ser eleitas, porque elas têm todo um desprivilégio no financiamento de campanhas, né? Tem muitas barreiras para se enfrentar para conseguirem sequer estar lá. E aí as poucas que conseguem, muitas vezes ficam moídas pela política, ficam absolutamente desestimuladas a seguirem. E aí não é diferente
em outros espaços de trabalho onde mulheres têm que não somente exercer as dificuldades corriqueiras em relação a estar no espaço de trabalho, como os homens também enfrentam, mas elas têm que provar que merecem estar ali por serem mulheres, elas têm que ter demonstrações, muitas vezes duplicadas, de capacidade técnica, elas têm que superar. Estou falando de coisas muito recorrentes que são exemplos de violências sexistas de gênero. Tem que enfrentar os boicotes, tem que enfrentar as hostilizações, a descredibilização da sua capacidade técnica, violências mesmo físicas, mas também violências que são hostilizações aos seus espaços de trabalho, então xingamentos, boatos, muitas coisas que são pura e simplesmente feitas porque não são reconhecidas como quem deveria estar ali. E qual é o lugar das mulheres? Né? Qual é o lugar das mulheres? Em que lugar que as mulheres não incomodam esses homens e as mulheres que também reproduzem essas condutas, infelizmente, mas que são condutas machistas, misóginas e de violência, expressão de violência de gênero? Eu deixo esse questionamento. Que lugar que as mulheres não incomodam? Né? Essa é uma coisa que eu sempre digo nas minhas aulas, né, cotidianas na universidade, para a gente pensar até nesses exemplos corriqueiros que são a forma de hostilização que muitas vezes as mulheres sofrem no trânsito quando estão dirigindo, né? Assim, é lugar das mulheres dirigir um carro, né? Então, assim, as mulheres que às vezes estão dirigindo e sofrem uma hostilização são chamadas a pilotar um fogão, né? Vai pilotar um fogão, volta para ser rainha do lar, né? Então, as mulheres que são e nisso eu acho muito bom, talvez terminar nesse sentido, que Marina Silva foi uma pessoa que sacou de imediato o quanto que, porque é absolutamente experiente, né, enquanto mulher exercendo um cargo de poder, né, e se relaciona sabiamente, né, de forma muito contundente e ao mesmo tempo sem precisar ser desrespeitosa como os que a hostilizam, e falando, né, de forma muito contundente. Eu não vou me colocar nessa posição de submissa como vocês desejariam, né? Então, o lugar que a mulher é bem vista é a mulher que não incomoda, que não critica, que não se posiciona. E aí eu me lembrei também, para fechar, com duas mulheres muito contundentes e que apareceram nesse cenário público de forma muito desrespeitosa, né, pela parte dos que as hostilizaram, né? Outro exemplo que chamo a atenção para refletirmos sobre é a nossa ex-presidente Dilma Rousseff. E, independente do que as pessoas pensem sobre ela ou sobre o seu governo, o que eu acho curioso era ela ser chamada de uma pessoa muito dura na condução da política. E aí me lembrei, inclusive, porque tem livros que vão ser lançados hoje, né? Já fica o convite. No Instituto de Estudos de Gênero da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, 2 desses livros são relacionados às mulheres, né, na política e a violências que as mulheres sofrem nos espaços da política. E aí um deles está inspirado, né, um livro, inclusive, relacionado, fruto, né, de pesquisas feitas no âmbito da Cátedra Antonieta de Barros, e ele foi motivado por uma fala, né, ou inspirado por uma fala, quero muito conhecer, inclusive, nessa obra, inspirado numa fala da ex-presidente Dilma Rousseff, que falava sobre ela ser dura, né? É verdade, eu sou uma mulher dura cercada de homens meigos. Então, essa ironia e essa contestação da posição supostamente adequada que as mulheres deveriam exercer na sociedade deve, no mínimo, nos inspirar a ser um pouco mais questionadores e questionadoras sobre essa... Será que é uma mera falta de educação o modo pelo qual uma ministra de Estado foi tratada? Será que é apenas mais uma ameaça, mulheres no parlamento serem ameaçadas de morte? Não é simples, não é pouco, e deveria ser assunto de muita indignação, porque isso são violências sexistas de gênero do ambiente de trabalho, onde as mulheres não são vistas como quem deve estar naquele local. Então, o lugar de mulher, como aprendi no movimento feminista minha vida inteira, o lugar de mulher é onde ela bem quiser, mas eu acho que, para além disso, isso deveria ser incorporado nos assuntos e nos espaços onde a gente fala de trabalho, supostamente de forma geral,
porque assuntos sobre mulheres não são uma especificidade, são parte do debate geral. Então é isso, gente. Por aqui encerro. Semana que vem tem mais. Muito obrigada a todos e todas que acompanharam. Até mais, pessoal, também da equipe Desacato, além da nossa audiência. Bom dia.